Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez para terminarmos o assunto fascismo, né? A última aula de fascismo, a segunda aula e última de fascismo, e aí depois a gente vai estudar o outro regime totalitário de maior relevância, o nazismo. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, comenta o que está achando dessa série de vídeos, tá? Curte e compartilha com a galera para todo mundo ficar ligado nos assuntos de história aqui do canal. Então vamos embora, fascismo. A gente viu na última aula que o Luigi Facchi, né, o primeiro-ministro, renuncia na Itália e aí assume quem? Ele mesmo, Benito Mussolini, né, esse cara aí que a gente sabe que foi o grande precursor das ideias fascistas e que vai trazer esse discurso de ódio, esse discurso, né, cheio de todas aquelas denúncias, né, ao socialismo e como que eles deveriam encaminhar a Itália para ser esse grande império, né, nacionalista, que não permitiria nenhum tipo de retrocesso, que não permitiria nenhum tipo de discurso social, nenhum tipo, né, enfim, todo aquele discurso totalitário que a gente já conhece, a gente já viu nas últimas aulas. Tá? Aqui uma foto do Benito Mussolini acenando ao povo, né? E, enfim, fazendo seu discurso ali durante a marcha sobre Roma de 1922. Beleza? E aí agora eu quero conversar com vocês quais vão ser os próximos passos da construção do Estado fascista. Essa é a verdade. Assim que Benito Mussolini assume o poder, a gente começa a ter uma Itália fascista. Beleza? E cada vez mais ele vai ganhando poder e a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Uma das primeiras coisas que vão acontecer é a proibição de qualquer tipo de oposição, tá? Não existe mais, tá, partido comunista, acabou. Com a chegada do Mussolini no cargo de premier, no cargo de primeiro-ministro da Itália, acaba a existência de partido comunista, não pode mais ter. Isso é contra a lei, tá? Isso é contra qualquer tipo de, enfim, de regras ali que a Itália tem, é contra o bom senso. Então o fácil, né, sendo esse símbolo de justiça, esse símbolo de liberdade, precisa fazer a justiça valer, impedir, né, esse crime que é você ser socialista na Itália e também libertar o povo italiano desse mal que é o socialismo. Beleza? E aí a gente vai ter a oposição sendo proibida, tá? A gente vai ter a criação de listas eleitorais, tá? Aqui falando um pouquinho sobre essa questão mais do pleito, né? Mais das eleições, mais de como funciona o jogo político, né? A gente tem aí as listas eleitorais sendo criadas. O que que é isso? A lista eleitoral é basicamente uma lista que fala o seguinte: o cara é ligado ao fascismo? Beleza, ele pode assumir esse cargo. Se ele não for ligado ao fascismo, se ele for um crítico principalmente do fascismo, ele não vai assumir o cargo. Ou seja, a gente vai ter um controle de só quem é fascista de verdade pode ocupar algum cargo público na Itália. Então, um período bem controlado pelo partido fascista aí. Beleza, pessoal? A gente vai ter um regime de partido único de 1928 a 1943, vai demorar um pouquinho ainda, né? Apesar do Mussolini assumir ali entre 22 e 23, ainda assim vai demorar para a gente ter partido único na Itália, tá? Então, quando chega, fica por um bom tempo, de 28 a 43, né, só com um partido, né, uma característica clássica de um Estado totalitário é ter um partido apenas. Só pode o partido fascista e é só esse que vai governar na Itália durante todo o período de existência desse Estado totalitário. Beleza? A gente vai ter uma forte repressão aos sindicatos, eles são totalmente contra o movimento sindical, né? Isso lembra um pouco sobre o corporativismo, né? Que é uma característica muito clássica dos regimes totalitários, que a gente comentou na primeira aula, que os trabalhadores, eles não podem ser vistos, né, como uma classe. Não, é tudo uma coisa só, né? É a sociedade, né? É um organismo vivo, né? Praticamente a sociedade. Não existe os trabalhadores e os patrões, né? Então, e essa lógica, né, de sindicato, ela ia contra as ideias fascistas de que era a sociedade como um todo, né? Então, para impedir, né, essa organização, para impedir revoltas, para impedir o descontento do trabalhador, os sindicatos vão ser fortemente reprimidos, tá? Muitos deles vão deixar de existir por conta das pressões, tá? E eles vão ser bem perseguidos, tá, galera? E aí a gente vai ter também, como eu falei para vocês, vai ser um período muito violento, tá? Essas pessoas que se diziam socialistas, elas eram perseguidas, assassinadas, como foi o caso do Giacomo Matteotti, que era um escritor, tá?
Ele era um líder comunista que escreveu um livro denunciando o fascismo, tá? Além de fazer vários discursos dentro da Assembleia, né? Dentro do parlamento, fazendo discursos contra o fascismo, ele vai ser assassinado por alguns militares, tá? Depois o Mussolini ele assume o assassinato, né? Mais para frente ele vai assumir, mas basicamente as pessoas que foram presas, a maioria delas foi solta, tá? As pessoas que se envolveram com esse assassinato e no fim das contas não teve muita repressão na época, tá? A desculpa utilizada foi a seguinte: o Giacomo Matteotti ele era um criminoso, o Giacomo Matteotti ele era socialista, ou seja, tanto faz ele morrer. Ele não era um ser humano digno, né, da sua empatia. Era isso que o Mussolini e companhia afirmavam, né, afirmavam nos seus discursos, né, e afirmavam quando o Giacomo Matteotti morreu. Então, meu Deus, assassinaram um escritor. Não faz mal, ele era socialista. Olha só o nível disso, né? É uma coisa muito pesada. E é isso que diferencia o fascismo e o nazismo de qualquer outra ideologia que já existiu no planeta Terra, né? É você assassinar o outro, você tirar uma vida, controlar os corpos das pessoas porque elas pensam diferente de você, tá? Então é por isso que a gente trata esse assunto com essa dimensão, né? É tão pesada, porque de fato ela é muito pesada, né? E aí a gente vai ter o Mussolini ganhando cada vez mais poder, ganhando poder, ganhando poder. O povo estava apoiando o discurso, o povo estava curtindo o que o Mussolini ia fazendo, né? O povo ele estava comprando, né, esse discurso inflamado, né, do nacionalismo italiano, o combate aos vermelhos, né, a grande nação italiota, né? E a gente vai ter o Mussolini em 1925, né, tornando-se Dus. Né? O que é o Dus? O Dulce é maior que o Premier. Até então, o Mussolini era Premier, primeiro-ministro apenas. E como Dulce, o Mussolini torna-se líder totalitário autodeclarado. Ele vai dizer, eu sou Dulce. Eu sou o cara. Eu vou mandar em tudo. Né? Eu tô acima do Vítor Emanuel III. Eu tô acima do rei da Itália. Eu vou mandar do jeito que eu quiser. Então agora o Mussolini, além de controlar o legislativo, ele faz as leis, ele executa as leis, e é óbvio, né? Controlando a polícia, controlando todo o sistema de controle e segurança da Itália, ele também controla o judiciário. Então, o Mussolini controla todo o Estado italiano. Ele é um líder autoritário e, mais do que isso, ele é um líder totalitário, porque ele controla em totalidade a Itália. Beleza? E além disso, né, a gente vai ter ele intervindo fortemente na economia. Eu quero que essas indústrias funcionem, eu quero que esse comércio aqui seja incentivado. Ele vai intervir fortemente na economia para o desgosto, né, dos liberais que ainda residiam na Itália. Alguns deles acabaram se convertendo ao fascismo por conta da luta, né, contra o comunismo e tudo mais. Então, antes um intervencionista capitalista do que um intervencionista socialista, né? Então, muitos liberais ainda assim, mesmo com o intervencionismo econômico, ficaram do lado do Mussolini. Beleza? Outra coisa muito interessante foi a Carta de Lavoro, de 1927, tá? Que foi uma carta, basicamente, falando sobre os direitos trabalhistas, leis trabalhistas, uma carta de cooptação de trabalhadores, tentando trazer os trabalhadores para o lado do fascismo, tá? E que trazia, entre outras políticas de bem-estar social, basicamente a reafirmação do corporativismo, tá? Ou seja, a organização dos trabalhadores, a organização laboral, ela vai ser dividida em grupos, que esses grupos vão se chamar as corporações. Todas as corporações são gerenciadas pelo Estado totalitário italiano, basicamente gerenciadas pelo Mussolini, o grande líder, né, o Dus dessa nação. Então a gente vai ter o Estado sendo visto como um corpo, tá? Não existe divisão, não existe trabalhador e patrão. Existe um corpo, um organismo, né? Que funciona, né, da maneira ali que tem que funcionar, não existe nenhum tipo de ruído, né? Não existe a luta de classes. É assim que os fascistas queriam que fosse enxergado, né, o trabalho. Por que eles queriam que fosse enxergado assim? Porque não abre brecha para o pensamento dos trabalhadores, né? Não abre brecha para a rebelião dos trabalhadores, para a autoafirmação deles como classe. Então, todos devem agir juntos para um bem comum, ninguém reclama, tá tudo certo. Era isso que os fascistas queriam. Beleza? E aí, né, em 1927, ele vai escrever, né, todo esse conteúdo dessa Carta de Lavoro, inclusive vai ser uma carta que vai inspirar, né,
a nossa carta, né, das leis trabalhistas aqui no Brasil, com Getúlio Vargas, beleza? E aí, em 1929, a gente tem outro tratado muito importante, que é o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão vai resolver uma questão antiga, que tinha entre o Estado italiano e o papado, né, e a Igreja Católica, né? Então, eu recomendo muito que tu dê uma revisada lá na aula de unificação italiana, que eu falo sobre isso, né? A gente tinha essa situação que a Itália foi unificada, mas faltou a Igreja Católica aceitar, né? O Papa, né, da época, não aceitou aquela unificação, não curtiu nem um pouco. Então essa tensão entre o Estado italiano e a Igreja Católica, ela está presente desde lá do século XIX, né? Na década de 60, 70, né? Desde aquele momento. Então, desde a unificação, estava bicado, né? Ele estava com conflito o Estado italiano e a Igreja Católica. Em 1929, o Mussolini, aproximando-se da Igreja Católica, né, ele precisava que viesse esse discurso dos fiéis, né, de Deus, que Deus aprova o fascismo, né? E que de fato a luta fascista é uma luta digna, ela é uma luta que é aprovada por Deus, né? Que tem o carimbo ali do Papa. Então ele queria essa aproximação, ele queria essa legitimidade religiosa e para isso ele vai resolver o conflito, né? A questão romana, como a gente chama, né? Com o Tratado de Latrão. O que vai acontecer? O catolicismo vai se tornar a religião oficial do fascismo. Tá? Os católicos vão apoiar os fascistas e vice-versa. Né? Os fascistas vão dizer que o catolicismo é a religião oficial. E mais, vai ser criado um Estado autônomo para os católicos viverem, né? Para o Papa e companhia viverem, que é o Estado do Vaticano, que vai ser, naquele momento e até hoje, o menor país do mundo, tá? O Vaticano é o menor país do mundo, inclusive menor do que o bairro em que eu moro. Né? Eu moro aqui em Florianópolis, né? Não vem ao caso qual é o bairro, né? Tanto faz. Mas o bairro que eu moro, ele é maior que o Vaticano. Olha que loucura, né? E a gente tem então aí, né, a criação desse estado que serviria para abrigar o Papa, né, os cardeais, os bispos, enfim, tá? E isso resolveria então o conflito, né? Ah, beleza, vocês não querem participar do Estado italiano, então vocês têm um Estado próprio para vocês, tá? E aqui as fotos, vamos para as fotos então. Aqui é o Giacomo Matteotti, tá? O jornalista lá que foi assassinado. Aqui uma foto da Carta de Lavoro, a oficial, tá? E aqui o Mussolini, né, assinando o Tratado de Latrão junto com Pietro Gasparri, tá? Nessa ocasião, o Papa da época, o Papa Pio XI, não pôde ir, tá? Não sei o que aconteceu com ele, mas enfim, ele não foi assinar. Ele mandou um cardeal, né, um secretário cardeal dele, o Pietro Gasparri, para assinar junto com Mussolini a carta, né, o Tratado de Latrão. Beleza? E aí, cara, o que vai acontecer, né? A gente já falou de assuntos muito importantes e eu quero comentar com vocês como que vai ser conduzido ao longo da década de 30 a situação da Itália fascista. O fascismo já tomou a Itália, o fascismo já está na boca do povo, o povo é majoritariamente fascista, tá? Apoia, né? A maioria do povo é religioso, a religião, né? O catolicismo está apoiando o fascismo, o povo, em grande suma, vai apoiar o fascismo, todas as barbáries que o fascismo tem cometido. E aí a gente vai ter, cara, a criação da OVRA, a polícia secreta italiana, né, uma polícia política que perseguia, né, então vai ser institucionalizado a perseguição, a tortura e a execução de socialistas ou adeptos, né, ou simpatizantes ao socialismo. OVRA é Organizzazione per la vigilanza e la repressione del antifascismo, né? Então seria uma organização pela vigilância e repressão do antifascismo. Né? Olha que engraçado, cara. Hoje, pra gente, antifascismo é uma coisa maravilhosa, né? Na época, o antifascismo é um terrorismo, né? O cara que é antifascista, o cara é o demônio. O cara que é antifascista, ele é de esquerda, ele não presta, ele é bandido, ele tem que ser executado. Então, foi criada essa organização, né? É tipo uma, sei lá, uma KGB, uma CIA da vida, né? Que é uma organização para reprimir, né, os antifascistas, né, os socialistas. Então a gente vai ter também com a OVRA a institucionalização da censura, né, não pode falar mal do fascismo, não pode fazer crítica ao fascismo, senão você vai ser executado, e também a propaganda, né? A gente vai ter a divulgação do fascismo como algo muito bom, né, algo, nossa, maravilhoso, né? O fascismo é a solução, o fascismo é sinônimo de estabilidade, é sinônimo de paz, de harmonia, né, de coesão social.
né? E, inclusive, a propaganda tentando fazer não só o fascismo, mas os personagens do fascismo como pessoas de grande importância na sociedade, como pessoas a serem respeitadas e admiradas. É o caso do Mussolini. O Mussolini, olha só, né, eu trouxe uma foto aqui para comprovar para vocês. Não existe uma foto oficial, tá? Uma foto que tenha sido tirada pelos italianos, né, pelo governo italiano, que o Mussolini esteja sorrindo. Não tem. Por quê? Porque era um método, né, para fazer o povo respeitar o Mussolini e considerar ele um homem sério, né? Então era um homem jovem e sério que não sorria, né, que estava dedicado à causa do fascismo, né? Então não tem foto do Mussolini sorrindo. A única foto que eu achei, você pode pesquisar, talvez tu ache alguma, né? Não é regra, pode ser que tenha uma foto do Mussolini sorrindo, eu não achei. A única que eu achei, ele estava do lado do bigode, ele estava do lado do Hitler, ou seja, o desgraçado só sorri quando encontra outro cara tão horrível quanto ele, né? Então é essa a lição que a gente tira do Mussolini aí, tá? E aqui eu trago também para vocês uma curiosidade, né? Que o fascismo ele vai se impregnar tão forte na sociedade italiana que vai inclusive ir para a cultura e para o esporte, tá, da Itália. Então a gente tinha, por exemplo, uma pressão muito grande, até do próprio Mussolini diretamente, tá? Ele cobrava demais as seleções de esportes da Itália, como por exemplo a seleção italiana de futebol, tá? Que foi campeã em 34 e em 38 da Copa do Mundo de futebol, tá? Inclusive em 1938, o lema era vencere ou morrere. O Mussolini ele ameaçou de morte os italianos que jogaram as partidas caso eles não ganhassem o campeonato. Tá? Olha só o nível que foi a situação. Por quê? Ele queria que a Itália fosse vista como o país mais foda do mundo, o país mais foda da Europa. Tá? E aí, para isso, ele precisava de uma boa propaganda, ele precisava que o povo visse a Itália bem em todas as esferas, econômica, social e também na cultura, nos esportes. Então, por isso, ele ameaçou de morte, tá? Muito idiota, né, cara? Meu Deus, até isso. Ele ameaçou de morte os jogadores caso eles não vencessem a Copa do Mundo, tá? Isso também aconteceu, essa pressão, essa forte pressão também aconteceu nas Olimpíadas de 1936, que aconteceram na Alemanha, tá bom, pessoal? E aí, cara, pra gente fechar, né, a mentalidade, velho, a mentalidade do fascismo é de superioridade. Eles querem ser melhores em tudo, é a superioridade italiana, tá? Quais são as estratégias de cooptação do povo que eles utilizavam? SRP. Então, para te gravar, eu criei aqui um acrônimo, né, para tu levar pro Enem aqui gravadinho. SRP: satisfação, repressão e persuasão. Satisfação: vamos dar coisas boas para o povo. Então, direitos trabalhistas, por exemplo, na Carta de Lavoro. Repressão: você não pode falar mal do fascismo, senão você vai para cadeia ou vai ser morto. Tá? E persuasão, né? Tentando cooptar. Então, fascismo é uma coisa muito boa, traz estabilidade. É o Mussolini cantando, né, as pessoas, dizendo, eu vou te trazer isso, eu vou te trazer isso de benefício, eu vou tirar isso de ruim da tua vida. Então, tentando persuadir o povo também. Beleza? E aí a gente vai ter também, né, uma outra característica muito importante do fascismo é o militarismo. Eles são muito militares, eles são muito bélicos, eles são muito agressivos. O Mussolini vai implementar a produção em massa de armas, tá? Vai criar fábricas e fábricas de armas para armar a Itália, para fazer da Itália um país muito bem preparado para uma possível guerra. A Itália que passou vergonha na unificação, na própria unificação, né? Precisou da Alemanha para ajudar, né, a combater a Áustria, tá? Na época, o Império Austríaco. E aí agora a gente vai ter a Itália querendo um protagonismo. Também não foi bem na Primeira Guerra Mundial, então a Itália queria um protagonismo militar. E aí a gente vai ter, é claro, ao longo da década de 30, a aproximação do bigode com o careca, né? O Mussolini vai se aproximar demais do Hitler e, por consequência, né, o fascismo que inspirou o nazismo alemão vai se aproximar demais deste também, tá? E aí a gente vai ter lado a lado ali Itália e Alemanha, que queriam ser as maiores nações do mundo, né? E inclusive se expandir. É o caso, né, que a gente vai ver da Itália na década de 30 e 40, de um avanço sobre a África, tá? Inclusive uma invasão na Etiópia em 1940, tá? Ali, desculpa, 1940 não, em 1930, 36, 37, por ali, tá? A gente vai ter uma invasão na Etiópia que vai gerar a famosa crise da Abissínia, né? O que é a Abissínia? A Abissínia era como era conhecido na época o Império Etíope, tá? O Império da Etiópia. O que vai acontecer? A gente tem aqui até uma foto para eu mostrar para vocês visualizarem melhor, né? Aqui é a Etiópia, o Império Abissínio, tá? Aqui é a Somália italiana, em verde.
Aqui a Somália britânica, esse território é controlado pelo Reino Unido. Aqui o Djibouti francês, outro território controlado pela França, tá? E aqui a Eritreia italiana. Então a Itália controla bastante disso que a gente conhece como o chifre africano, né? Que é essa região aqui, o chifre africano, tá? E aqui o Sudão anglo-egípcio, né? Controlado aí pelo Reino Unido também. Beleza? O que acontece? A Somália ela vai se envolver em tensões, né? Querendo cooptar esse território aqui etíope, tá? Que era inclusive um plano que dividia com a Alemanha dessa região aqui ficar para a Itália, né? Após a guerra ali. E a gente vai ter então essa crise, né, da Abissínia acontecendo entre os soldados italianos aqui bem na pontinha da Etiópia com os soldados etíopes. A gente vai ter uma chacina ali, tá? E aí a gente vai ter o avanço da Itália por conta dessa chacina sobre a Etiópia, tá? E aí a gente vai ter, claro, que a Liga das Nações não serve para porcaria nenhuma, porque não conseguiram controlar o conflito, tá? A crise da Abissínia, tá? Vai ser o ponto-chave para os países perceberem que o conflito está sedado, que vai rolar a Segunda Guerra Mundial, tá? E a gente vai ver então aí a Alemanha avançando sobre a Etiópia e mesmo assim não conseguindo controlar a Etiópia inteira. Então a Etiópia é um símbolo de resistência para a África, tá, como um todo. Até isso vai ser ressaltado ali nas lutas de descolonização, uma aula que a gente vai falar mais para frente. Mas enfim, a Etiópia então ela vai ter aí 75% do seu território sendo tomado pela Itália ali por volta de 1940, tá? E esse sendo um conflito que precedeu ali a Segunda Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Sobre fascismo era isso que eu tinha para falar com vocês. Vai para a próxima aula que a gente vai falar um pouco sobre o nazismo, o surgimento do nazismo. Beleza? Beijão, valeu, até a próxima. É nóis.